Mais uma notícia do Judiciário. O Tribunal de Contas da União pediu ao Supremo acesso aos anexos complementares dos acordos do Grupo JIF. Quer ainda que o ministro relator Edson Fachin defina limites e condições dentro dos quais os registros poderão ser utilizados como provas nos processos do TCU. Essas solicitações levarão o Supremo à discussão de uma questão maior. O tribunal vai ter que decidir se provas obtidas a partir de delações premiadas podem ser usadas contra os próprios delatores. O pedido do TCU foi feito após uma decisão do juiz Sérgio Moro de proibir o uso de provas contra delatores da Lava Jato e empresas que firmarem acordos de leniência. O que está em jogo neste debate é se órgãos de controle, como a Receita e o TCU, podem aplicar outras penalidades e multas além do que já está previsto nas colaborações fechadas com a Justiça. Vera, é uma discussão bem complexa, né? Se o ministro Fachin entender que o compartilhamento é possível, ele poderá estar, inclusive, sobrepondo aí a uma decisão do Moro. Se negar, pode reforçar a posição de Curitiba. O que você acha que ele vai fazer? Como é que você vê essa questão? Só lembrando que esse é o tema também da pergunta do nosso ouvinte. Vai lá. Bem complexa e que vai gerar, de novo, controvérsia no Supremo. A gente deve ter, de novo, divisão aí em bancadas, metade para um lado, metade para o outro, pelo fato, Patrick, de que isso não está explicitado na lei que instituiu as delações premiadas, não tem explícito na lei de combate à corrupção, então fica uma questão realmente controversa e a depender da discricionalidade de cada juiz, de cada ministro que julgar. O que o Moro diz faz sentido. Você não pode usar provas produzidas em delação a partir de um acordo com uma parte do Estado brasileiro para punir esses colaboradores. Isso vai contra o princípio da própria delação, que é de estimular as pessoas a fazerem tanto o ressarcimento de valores, porque a delação prevê sempre que se devolva dinheiro, sempre tem uma multa envolvida, quanto que entregue os esquemas criminosos. Então, quando você fecha um acordo, a gente deveria partir da premissa que você está fazendo um acordo com todo o Estado brasileiro, que inclui todas as suas instituições, e que aí cada uma, dentro desse acordo, vai buscar a compensação, o ressarcimento por aqueles danos que acha convenientes. Então, seria muito bom e muito mais civilizado, além de racional, que todas essas instituições participassem dos acordos de maneira integrada, mas não é assim que acontece. Existe a colaboração na instância penal, que é a delação, e existem diversas leniências, nem a leniência é uma só. Você faz uma leniência perante o CAD, uma leniência perante o Ministério Público e outra perante os órgãos do governo, CGU, AGU, etc. Então é simplesmente impossível que uma empresa, e aí a gente discutir se uma empresa tem que permanecer depois de fazer uma delação, porque é impossível, gera muita insegurança para alguém, pessoa física, e empresas, portanto pessoas jurídicas que colaboraram, você ficar sempre sendo cobrado pelo Estado com base naquilo que você mesmo entregou, para ser punido e para ter que morrer em mais uma grana. Você inviabiliza tanto os acordos quanto a vida futura dessas empresas. Como é que você vê essa questão, Andreasa? Patrick, esse é um assunto muito espinhoso, né? Nós já falamos sobre ele en passant. É uma questão muito delicada. Nós falamos muito aqui sobre o fato de que nós estamos construindo a cultura da delação premiada, dos acordos de delação premiada em tempo real, na prática, experimentando a coisa, né? Então, me parece que na origem do acordo há um problema de comunicação, porque o sujeito, a empresa, no caso da empresa, um acordo de leniência, tanto faz, o sujeito talvez não seja devidamente informado, e é claro que ele está fazendo um acordo com o Estado brasileiro, mas ele também talvez não seja devidamente informado, e deveria ser, mas talvez não seja porque ninguém sabe isso, né? E por isso essa questão está judicializada, deveria ser informado a respeito do que contempla, de que maneira ele está protegido com essa delação. Ou seja, ao mesmo tempo, ser informado daqueles órgãos daqueles órgãos capazes de mover um processo de natureza administrativa, né, fora da esfera criminal,
que não estão contemplados nesse acordo. Então, a bateção de cabeça em curso me parece derivar de uma desinformação original, em certa medida até normal, que, como eu já disse, estamos testando, tateando, criando essa cultura, né? A legislação não é completa a respeito e essas coisas vão acontecer. O que eu gostaria que acontecesse, porque de fato é muito incômodo você imaginar que, ao colaborar com a justiça, as informações que você presta possam ser futuramente usadas contra você. Isso do ponto de vista do direito, né, e dos direitos individuais, não faz sentido, certo? Mas é preciso, havendo uma Suprema Corte, que ela trate essa questão, e é muito complexa, e crie as condições para que não haja dúvida. Inclusive, crie as informações, a base, o lastro, para que, na origem, ao negociar um acordo, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, ao negociar um acordo com alguém ou com alguma empresa, informe a essas pessoas, aos representantes da empresa, o que está contemplado e o que fica de fora. E sabendo que, se assim for decidido, que o que se diz ali resolve vários problemas, alivia, para usar um termo popular, alivia a barra em determinados setores, em determinados órgãos, instituições, mas deixa um flanco aberto para outros. É muito uma questão de informação que precisa vir da Suprema Corte brasileira. Agora, que Suprema Corte é essa, né? É uma Suprema Corte capaz de pacificar uma questão hoje em dia? Que mesmo nessas votações no Supremo, de bola dividida, 6-5, mesmo assim, no final das contas, a gente nunca sabe qual foi exatamente a decisão. Sempre fica algum rabo sobrando, eles não são capazes de serem claros nos acordos que fazem. Então, isso aí é uma questão delicada, é difícil. Como é que você vê essa questão, Madu? Eu vejo no seu todo com uma forma que se criou, né, dentro do establishment, mais uma vez usando o termo andreazino, né, mas... Enfim, mas você, o sistema cria formas de se preservar. Eu imaginava que você tinha só um Estado brasileiro, que você fazia acordo de leniência ou delação premiada com um Estado brasileiro, mas não. Você faz ou com a CGU, ou com a Polícia Federal, com o Ministério Público, ou seja lá quem for. Daqui a pouco faz até com o SUS, com o médico do SUS, sei lá. Né? Cada um, né, é uma faceta do Estado brasileiro. Isso, para mim, só tem um único objetivo: é você criar as brechas legais para inviabilizar essas delações, para inviabilizar esse instituto que, de certa forma, está tentando revolucionar o Brasil no sentido positivo do termo, no sentido de mudar, né, a corrupção, né, o crime, em que você... aquele que acusa, o delator, de certa forma, ele é preservado e assim se sente motivado, né, a entregar os seus comparsas. Você tem, então, as brechas, né, legais criadas, é uma tremenda jabuticaba, para que esse mesmo instrumento possa ser delegado, quer dizer, possa ser inviabilizado, né, por força de chicanas jurídicas, né, que no Brasil é especialista nisso, né, os nossos advogados são especialistas nisso.